Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da Apple aumentando o número de iPhones americanos que eles vão dar suporte aqui no Brasil, a atualização da Fitbit com reconhecimento automático de atividades, congelamento do iTunes Connect para o Natal, começo do processo de falência do Ardio e como isso influencia os usuários atuais, tutoriais em português do Apple Music, Google entrando na onda do Star Wars e te deixando escolher de qual lado da força você tá, Mastercard dando passagens grátis do transporte público de Londres para quem usa o Apple Pay e a Tesla sendo obrigada a desativar o piloto automático dos carros Model S em Hong Kong. Vamos lá! A Fitbit foi uma das primeiras pulseiras feitas para medir as atividades e os exercícios nessa era moderna dos acessórios vestíveis, mas pouco a pouco ela tem ficado um pouco para trás, especialmente depois que os relógios inteligentes começaram a inundar o mercado. Mas, mesmo tendo perdido espaço para os relógios inteligentes, a Fitbit segue desenvolvendo melhorias e ajustes no software dela para tentar impedir que os seus usuários migrem para um relógio inteligente mais parrudo. Em setembro, eles lançaram uma atualização que aumentava a autonomia da bateria para 10 horas de uso intenso, e agora saiu mais uma atualização, essa para os modelos Charge HR e Surge, que traz uma função bem legal. Agora a pulseira identifica sozinha quando você começa a fazer algum exercício e já começa a registrar as informações sem que você precise ficar ali mexendo na pulseira, falando para ela o que você vai fazer, quando você terminou, salvando, etc. O nome dessa função é Smart Track e ela identifica automaticamente quando você começa a correr, andar de bicicleta, caminhar, jogar basquete, jogar tênis, futebol, e ela também identifica umas coisas mais específicas, tipo kickboxing e até aula de dança, tudo isso sem você precisar marcar o começo e o fim do exercício para depois salvar. Bem bacana essa atualização da Fitbit, esse tipo de coisa ainda faz falta na maioria dos relógios inteligentes, mas a Fitbit já garantiu, tá lá. Ontem eu falei aqui dos reviews do Lumia 950 que diziam que um dos principais problemas com a plataforma Windows é a ausência de apps. Você compra um celular novo, mas na hora de instalar os aplicativos, percebe que a oferta não é tão grande quanto na App Store ou no Google Play, por exemplo. E para tentar contra-atacar essa percepção, a Microsoft lançou lá no Google Play um app chamado App Comparison, que faz uma varredura no aparelho da pessoa e mostra quais são os apps que ela tem que também existem lá na Microsoft Store, e se aquele app específico não existir, eles mostram algumas alternativas que acabam fazendo a mesma coisa, e por fim, o App Comparison também traz uma lista com o que existe de mais popular para o Windows Phone no momento. Bem corajosa essa atitude da Microsoft. Se por um lado esse app pode mostrar que existe vida na Microsoft Store, por outro ele pode perpetuar a noção de que lá só tem app genérico e que os apps de verdade moram no iOS e no Android mesmo. Vamos ver o que sai disso aí. No episódio 22 do Loop Matinal, eu falei aqui do fim do Ardio ou Radio, cada um fala de um jeito. Eles entraram com pedido de falência lá nos Estados Unidos e basicamente venderam as peças e os funcionários e equipamentos para Pandora, que já é bem forte lá nos Estados Unidos. E dando início a essa transição, a partir de ontem eles pararam de aceitar novos usuários, sejam eles do plano gratuito ou do plano pago, e começaram a cancelar os planos pagos. Agora, quando chegar o dia da sua renovação lá da sua mensalidade, você não vai mais conseguir renovar e você também vai ser migrado para o plano gratuito, que era e continua sendo, nesse meio tempo, sustentado por propagandas. Eles não falaram quando é que o serviço vai morrer de vez, mas disseram que os usuários podem ficar tranquilos porque eles vão instruir todo mundo para o pessoal conseguir exportar as playlists, favoritos, aquela coisa toda para ninguém perder esse tipo de informação. Para quem é fã de música, isso é bem importante e eles prometeram que não vão deixar ninguém na mão. Eles também disseram que se você tiver alguma dúvida, alguma preocupação a respeito do fim do serviço, é só entrar lá em help.ardio.com que eles vão responder e esclarecer qualquer pergunta que você possa ter. Uma pena o fim do Ardio, mas não surpreende, né? O negócio agora é ver quem é o próximo da fila a fechar as portas. Eu aposto no Tidal, que já nasceu fazendo hora extra. Vamos falar de Star Wars agora. Conforme vai chegando a data de estreia do filme novo, mais e mais ações promocionais vão aparecendo para entrar na onda do filme. E ontem foi a vez do Google. Eles estrearam um site no endereço google.com/Star Wars que serve para você poder escolher de qual lado da força que você tá. Você escolhe se é do Dark Side, se é do Light Side, e isso começa a se refletir em todos os serviços do Google. Vamos supor que você escolha o lado negro da força. Depois disso, se você acessar qualquer serviço do Google, tipo calendário, Gmail, mapas, tradutor, YouTube, até o Waze, tudo fica com o look do Império. Lá no Google Maps, ao invés de mostrar um carro, aparece uma nave, o Gmail mostra umas fotos do filme de fundo, etc. Já no Waze, independente do lado da força que você escolha, ficam disponíveis em português as vozes do C3PO, do R2-D2 e do BB-8 para te guiar durante o trajeto. Bem legal essa brincadeira do Google, que achou um jeito divertido de entrar na onda do filme do Star Wars. Lá no site tem uma espécie de placar que mostra quantas pessoas estão de cada lado da força, e pelo menos agora que a gente está gravando esse podcast aqui, o lado escuro está ganhando.
Agora vamos falar da Tesla. Lembra daquele papo de uns imbecis ligando a função de piloto automático do carro que ainda está em teste, depois ignorando a regra de ter que manter a mão no volante para prevenir qualquer tipo de acidente? Então, o Departamento de Transporte de Hong Kong mandou a empresa desligar remotamente essa função para todos os carros do país para evitar acidentes que com certeza só iriam piorar ainda mais o trânsito de lá, que já é bem famoso por ser uma completa zona, né? A Tesla divulgou o comunicado que fala que as funções de piloto automático e da troca automática de faixa da versão mais recente do software dos carros deles não foi aprovada ainda pelo Departamento de Transporte de Hong Kong e por isso eles desligaram temporariamente essas funções nos carros para cumprir com a lei. Bem que essa decisão podia ser adotada para o resto do mundo, né? Dia desses apareceu um vídeo de um mané dirigindo na Holanda com o piloto automático ligado e ele resolveu pular para o banco de trás do carro enquanto o carro dirigia sozinho na estrada, sabe-se lá quantos quilômetros por hora, sem qualquer controle sobre o carro, rodando uma versão inacabada do sistema. É bem impressionante que ainda não tenha acontecido nenhuma tragédia por causa de gente assim, né? Mas a menos que a Tesla faça alguma coisa para intervir, isso infelizmente é só uma questão de tempo. Vamos falar da Apple agora. Na tentativa de promover o Apple Music, que parece que ainda não decolou do jeito que a Apple esperava, eles divulgaram lá no site deles vários vídeos com guias que ilustram as funções do Apple Music. São 7 vídeos no total e eles explicam como funciona a área para você, como funciona a rádio Beats One, a rede Connect que ninguém deu bola, as playlists feitas pela própria Apple e tudo mais. Enfim, eles tentam explicar como funciona a coisa toda para tentar esclarecer qualquer dúvida e ver se o pessoal começa a usar mais o Apple Music. Agora o papo é com os desenvolvedores. Todo final de ano, a Apple congela o iTunes Connect durante uma semana, ali por volta do Natal, o que impede que os desenvolvedores lancem aplicativos, atualizações, mexam nos preços, etc. Como o Natal é o período mais ocupado do ano para os serviços da Apple, eles travam o iTunes Connect, que é uma espécie de central de controle de aplicativos para os desenvolvedores, justamente para tentar dar uma aliviada, minimizar a chance ali de dar algum problema, e também para fazer com que os próprios desenvolvedores se planejem e lancem, ou pelo menos agendem as coisas com uma certa antecedência, para deixar tudo no jeito para o Natal. E a Apple anunciou que nesse ano eles vão travar o iTunes Connect entre os dias 22 e 29 de dezembro e aproveitou para falar que a App Store já passou dos 100 bilhões de apps baixados, o que é um valor gigantesco. Eles falaram que nesse ano a renda vinda da App Store aumentou 25% em relação ao ano passado e que o número de usuários que passaram a gastar dinheiro na App Store aumentou 18%, o que é uma excelente notícia, né? Eu sempre digo que demorou, mas as pessoas finalmente estão aprendendo que pagar por aplicativos é uma coisa necessária para a App Store e para os desenvolvedores continuarem existindo e parece que os usuários em geral também têm alcançado essa maturidade. Então, se você é desenvolvedor, anota aí na agenda, dia 22 de dezembro a coisa para e depois disso você só vai conseguir enviar aplicativos para aprovação ou agendar qualquer coisa a partir do dia 30. Fim do ano chegou, hein? Passou que eu nem vi. Ontem a Mastercard lançou uma promoção muito legal para quem mora em Londres e usa o Apple Pay. Eles anunciaram que toda segunda-feira durante 4 semanas, quem usar um cartão Mastercard para pagar o transporte público com o Apple Pay vai andar de graça. Você paga e eles te reembolsam em até 28 libras na soma total do dia, o que é mais do que suficiente para quem mora e roda por lá. A promoção vale para o metrô, para os ônibus, para os trens de rua, para o sistema de metrô de superfície e até para o Sistema Nacional de Trens. E o objetivo da Mastercard é fazer com que as pessoas associem os cartões delas ao Apple Pay e ao mesmo tempo que elas criem o hábito de usar o Apple Pay para pagar o metrô. Bem legal essa iniciativa da Mastercard, né? Bem que eles podiam fazer isso aqui quando o Apple Pay chegar. Já pensou que legal? E por último, lembra que eu comentei aqui que a Apple está dando suporte no Brasil para os iPhones 6S e 6S Plus comprados nos Estados Unidos, independente do modelo? Então, o Mac Magazine trouxe uma outra informação complementar muito boa, que fala que isso também vale para alguns modelos dos iPhones 5S, 5C, 6 e 6 Plus. Na matéria eles listam os modelos de cada iPhone, para que isso está valendo aqui, o link está na descrição do episódio, e essa é uma ótima notícia ver a Apple abrindo aí o espectro desse jeito, apesar de no fundo não ser mais do que obrigação dela fazer isso, né? Com o aumento dos usuários comprando os telefones lá fora, provavelmente é bem mais jogo para a Apple resolver arrumar os telefones de uma vez, ao invés de ter que ficar ali brigando com cada usuário, por causa de um detalhe besta que no fim das contas só existe no papel, né? iPhone com defeito é iPhone com defeito, e se der problema tem que trocar mesmo. Maravilha! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá, beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!